nos 46 anos não conseguiram e vão fazer agora. Bom, mas seja como for, e eu respeito, pelo conhecimento da minha trajetória, respeito muito, estou à vontade com a narrativa de quem é oposto, porque a democracia tem que haver governação e oposição, e é normal que a oposição diga isso. Nós temos a nossa narrativa, nós temos que fazer o nosso trabalho, porque no final, finalmente, é o povo quem vai decidir quem vai e quem fica. A democracia é assim. Mas ainda nesse pronunciamento ficou uma dúvida. 27 anos que tivemos um período crítico e duro da nossa história. Eu quero perguntar, não conta como governação? Não, ou tudo um pretexto conta. que o MPLA encontra para justificar? Não, tudo conta. Eu estou a dizer, você disse que, falou de 46 anos, sim, eu então é um discurso populista. Dividei. É um discurso populista na medida em que... Este período não conta como governação? Conta. Todo ele conta como governação. Eu dei as características socioeconômicas e estruturais de cada período para compreender porque é que eu dizia que nesses 46 anos é preciso ter isto à parte. Quando um país está em guerra, eu não sei que idade que o Pedro tem, mas quando o país está... Já passei dos 30. Já passou dos 30. E menos de 40. Exato. Portanto, deve ter visto um bocadinho, pelo menos os últimos anos, sim, que foram os piores. Naquela altura, o governo e a governação está toda ela virada para a guerra. Eu, na altura, estava nas Nações Unidas, como sabe. Sim, vamos lá chegar. E as Nações Unidas, naquela altura, diziam que a guerra é assassina e é ladra. É assassina porque mata, e é ladra porque absorve todos os recursos que deviam ser postos no desenvolvimento para a morte e para a destruição. Nós dizíamos isso naquela altura sobre a guerra. E foi o que aconteceu, quer dizer, naquela altura, todas as energias, todas as forças vivas do país, todas estavam, infelizmente tem que se dizer, estavam viradas para a morte e a destruição. Portanto, e claro, já decidimos que não vale a pena agora discutir quem é culpado, mais culpado, menos culpado. O fato é que isso acontecia. Sim, discutindo isso, culpado e não culpado, provoca outros que não interessa, sim. Que não interessa agora, é melhor porque a vida é para frente. É melhor avançar. Exatamente. E, portanto, é por isso que eu digo que aqueles 27 anos, em termos de desenvolvimento, que estamos a falar disso, né? Estamos a falar de desenvolvimento social e econômico. Também. Para mim, aqueles 27 anos não contam. Para mim, é a minha opinião pessoal. Sim, mas eu referia mais em relação às contas. Quer dizer, durante o período que tivemos em conflito, o doutor afirmou que conta como governação. Como ficaram as contas? Não, o país teve uma governação. E a governação fez isso que eu vos disse agora. E todos os recursos financeiros foram dirigidos para a guerra. Tá bem, vamos avançar então. Doutor, o MPLA tem medo, tem alguns medos, todos temos medos, né? Instituições, pessoa, enfim. O MPLA tem medos. Quais são os medos do MPLA? Não, as instituições não têm medos. Quem tem medos são as pessoas. As instituições têm receios. Sim, mas acho que quem forma uma instituição é um conjunto de pessoas. Sim, mas o que eu estou a lhe dizer, é um postulado de gestão. Ok. As instituições não têm medos. As pessoas têm. As instituições têm receio. As instituições, hoje em dia, Pedro, fazem um exercício que chama-se SWOT, análise SWOT, que é o levantamento dos pontos fortes, pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. E depois as instituições, aquelas que se prezam, que fazem uma coisa que chama-se planeamento estratégico, depois as instituições trabalham com cenários. O melhor cenário, o pior cenário, e o cenário mais provável. Então, e depois, em função destes cenários, aplicando esta análise, eles definem as suas estratégias. É óbvio que o MPLA, a UNITA, de certeza, a Sonangol, a FENELA, a Hora H, portanto, faz isso, esse exercício. Com certeza. Portanto, não é uma questão agora de receios, bom, faz uma análise e para cada fenômeno há, portanto, uma estratégia. Portanto, o MPLA, naturalmente, fez e faz, e esse é um exercício contínuo, né? Fez e faz esta análise
e giz as suas estratégias, algumas como, e aí em quem nós somos humanos, algumas mais bem conseguidas, outras nem por isso, é assim mesmo, tem a ver com a natureza humana, e portanto é assim que nós estamos a trabalhar e é assim que nós vamos continuar a trabalhar. Eu coloco essa pergunta propositada, não é? Uma vez que havia outros partidos com uma certa população e muita força, e o MPLA vai reagindo de vez em vez. E essa pergunta faz... Sim, deixa-me lhe dizer uma coisa. A democracia, pelo menos em países civilizados ou quando é feita por pessoas civilizadas, é um pouco como um jogo. As regras são as mesmas. É de facto um jogo. As regras são as mesmas. Ou seja, vamos pegar no desporto. No desporto, quanto mais forte for o adversário, melhor. Melhor. E inclusive, sabe que as equipas gostam de jogar com equipas fortes, porque senão, aplicando, ainda estamos no desporto, senão o jogo não tem graça. Na democracia é a mesma coisa. É importante para o partido governante que a oposição seja forte, tal como é importante para a oposição que o partido governante seja forte. Sabe quem é que ganha neste processo? É a democracia e são os cidadãos. Eu, pessoalmente, sou daqueles que achava, e tenho pronunciamento sobre isso, que a nossa oposição era meio fraquita. Era meio fraquita, porque não usava... Mas esse é um pensamento pessoal? Pessoal. Ok. Isso é a minha opinião pessoal. Porque não usava... Não se esqueça que eu também já fui analista político, né? Então, e continua a ser? Nunca saiu... Não. Eu não sou mais analista político, eu sou ativista político. E tem uma diferença muito grande entre essas duas coisas. E mais para frente vamos falar sobre isso. Lá mais à frente vamos falar sobre isso. Sim, vamos falar sobre isso. Mas o que eu queria dizer é que uma oposição forte obriga o partido governante a ser mais forte do que ela se quiser continuar a governar. Se não fizer isso, a oposição passa para o governo, para o partido governante vai para a oposição. E mais uma vez ganham os cidadãos, ganham o país, ganham o desenvolvimento socioeconômico do país. Portanto, eu acho que é assim que nós todos devemos encarar o jogo democrático. Esta narrativa que algumas vezes, principalmente os jovens, vão passando de medo, de coisa, eu penso que isto é um pouco de imaturidade democrática. E às vezes eu tenho medo, porque esse sentimento é que depois leva para as emoções e leva para a violência. Sabe, tenho reparado que eu sou uma pessoa que convivo tranquilamente com a oposição, com os membros da oposição, é exatamente porque isto situa-se no plano das ideias. Cada um tem a sua ideia, cada partido tem a sua ideia, o seu projeto de nação, que são opostos. O que chocam são os projetos e as ideias, não as pessoas. Nós tivemos a guerra que tivemos, nos moldes que eu expliquei, exatamente porque cometemos este erro. E a minha mensagem à juventude, porque eu já estou a aproximar-me no meio da casa dos 50, já começo a pensar na reforma. A minha mensagem à juventude é, não permitam que o combate democrático passe do plano de ideias e de projetos para o plano pessoal. Aí vamos ter guerra outra vez. Não se pode pensar mais nisso, doutor. Não, quer dizer, é claro, batemos todos mas é assim, esse é o nosso papel de mais velhos, né? Assim foi como estou a fazer. Difícil, exatamente. Agora, temos que avaliar os erros que cometemos para chegar até aí, para não cairmos no mesmo erro. Portanto, é por isso que eu dizia que é bom para o país, é bom para a democracia. Por exemplo, agora, o surgimento da Frente Democrática, Frente Patriótica Unida, que para mim não é uma frente. Eu estive num debate muito intenso sobre isso, mas é importante e é legítimo e é bom para a democracia e para o país que a oposição, no quadro daquilo que eu disse, crie as suas estratégias, porque o papel da oposição é derrubar, pela via democrática, o partido no poder. Mas os jogos têm regra, tal como referiu, exatamente. A democracia... E a primeira regra é esta, é que
O combate deve ser no plano das ideias e dos projetos e não no plano pessoal. Essa é a primeira regra, para mim, pelo menos. Estou a falar da minha convicção pessoal. Tendo em conta as regras, é normal uma televisão pública, um órgão de comunicação público, convidar indivíduos para destratar uma figura política? Refiro concretamente à questão do Alberto Júnior, a TPA. Olhe, aí a minha resposta vai ser como o mesmo mais velho e professor de comunicação social. Ainda bem. E vai começar por aqui mesmo. Eu, ultimamente, tenho estado a plantar a ideia que se os jornalistas como classe quiserem ser respeitados, têm que primeiro olhar para dentro de si mesmo, enquanto classe, e têm que fazer uma coisa que é importante, criar posicionamentos comuns. Eu até fiz 2 propostas. Uma, um encontro nacional de comunicação social. Por acaso, tive o privilégio de ler esse A segunda proposta que eu fiz, que não escrevi, eu acho que os jornalistas deviam juntar-se e criar um documento chamado Código de Conduta Eleitoral, que vinculasse todos e todos se pautassem por ele, até mesmo para ajudar os conselhos de redação, que eu sei que agora vão ser implementados. Sim, agora vai ser implementado. Por que eu digo isso? Porque esta coisa triste que os próprios jornalistas fazem, os jornalistas da privada contra os jornalistas da pública, isso só vos fragiliza. Digo vos porque eu não sou jornalista, eu sou comunicólogo, sou professor de jornalistas, tive as responsabilidades que tive, ainda tenho, então, eu posso dizer isso. Isso só vos fragiliza, porque a sociedade nunca vai respeitar uma classe que passa a vida a apunhalhar-se umas às outras e depois acusar-se um ao outro, porque não pode produzir produto de qualidade. Eu já estive em posições, eu sei que muitos jornalistas da privada falam mal da pública porque querem lá ir, e quando estão lá tornam-se piores. É por isso que, para mim, jornalista da pública, jornalista da privada é uma divisão que não devia existir. Os jornalistas nunca deviam permitir que isso acontecesse, porque o jornalista é um profissional. O Pedro hoje está aqui. Se aparecer um projeto jornalístico que oferecer ao Pedro condições que o Pedro acha que são boas e interessantes, o Pedro, como um jornalista que é, como eu já fiz, como outros fazem, o Pedro sai daqui e vai para aquele projeto jornalista. Não vai pensar se é público ou é privado. Vai olhar para aquilo que lhe é oferecido e o Pedro vai decidir se aceita ou não. Portanto, estas divisões, para além de inúteis, são fictícias e fragilizam a classe. Eu acho que a classe deveria olhar para si mesma, eu tenho discutido muito isso com a Comissão de Carteira e Ética, com a Luísa Rogério, com quem tenho uma relação excelente de fraternidade. E com os gestores dos órgãos públicos também? Sim, claro, com os gestores dos órgãos públicos eu tenho com todos, felizmente, uma relação pessoal e uma relação institucional indireta, na minha qualidade de conselheiro, assessor, consultor, como queiram chamar, do Ministro da Comunicação Social, né? Já não é a mesma coisa como era antes. Eu sou agora alguém que está ali, quando precisam de algum conselho, pedem, e eu estou ali a dar, e etc. Mas eu gosto de dar este conselho a todos, porque eu já olho, quem já ocupou a posição que eu ocupei, não tem como não olhar para a comunicação social como uma coisa que está muito próxima do coração, uma coisa que queremos bem e ficamos felizes em ver tendo um bom desempenho. E esta atitude dos jornalistas, privada contra a pública e não sei o que, não sei quanto, isto para além é fictício, porque hoje o Pedro está a dizer à pública, mas se a TPA eventualmente oferecer-lhe um bom contrato de trabalho, eu não estou a ver o Pedro a dizer que não vai porque é pública, e não tem que dizer que não vai porque o Pedro é profissional. O que tem que acontecer é que os jornalistas, como classe, têm que ter regras, um código de ética e de ontologia, ao qual eles se sintam obrigados, e que eles, em conjunto, pugnem por isso, de maneira que não haja alguém que tente meter-se pelo meio para fragilizar a classe. Não, doutor, deixa-me fazer a pergunta para não ficar assim, como se fosse algo intencional. Eu procurei saber se é normal um órgão estatal
trazer uma figura para destacar uma outra figura.